Fala galera, estamos começando mais um vídeo do desabafo de torcedor e hoje um assunto que envolve as 4 torcidas unidas, que é a nossa querida seleção brasileira. Eu sou Alan Ferreira, torcedor de São Paulo. Guilherme Machado, Corinthians. Gustavo Henrique, Santista. Renan César Tome, claro, Palmeiras. Bom, eu acho que pra gente começar agora, que vamos começar mais um ciclo da Copa do Mundo, acho que a falta de renovação nessa seleção é o que está mais visível agora. Jefferson no gol, já tem mais de 30 anos, Kaká e Robinho. Cadê o pensamento na Copa do Mundo? Eu não estou vendo até agora. Claro, eu acho que na seleção de 2014, por exemplo, a seleção que era para ter encaixado ali é aquela que a gente viu quando pequeno, né? Que era para ser o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Robinho e o Adriano. Infelizmente, ao longo da carreira dele, eles tiveram problemas e hoje em dia não adianta mais. Você pode chamar Robinho, que está bem no Santos, mas está bem porque o futebol brasileiro está ruim. O Kaká é a mesma coisa. Então, nisso que ela falou, tá certo. A gente tem que começar a renovação a partir de já, porque a gente tem jogador bom. Claro que a gente tem carência, mas a gente pode conseguir isso porque tem 4 anos ainda para a Copa do Mundo. Certo? Então, a gente tem Rafael no gol, que pode ser melhor que o Jefferson. A gente tem Neymar, a gente tem Oscar. A gente tem jogadores que estão hoje na Europa, estão jogando bem e tem muito para evoluir. Só que a gente precisa de renovação. Claro que tem que ter aquele na seleção, como que eu posso dizer, mais experiente, certo? Mas para mim, o mais experiente é o Thiago Silva e ali é o máximo. Que eu tô até com a camisa dele aqui, porque ele é meu ídolo, joga muito na zaga. O Davi Luiz e o Thiago Silva é a experiência que tem que ser do Brasil hoje. Eu acho que o que mostra também a falta de preparo da nossa CBF é trazer o Dunga de volta. No meu modo de ver, ele não deveria ter saído nem em 2010, porque na Copa da África, o jogo que ele perdeu foi uma fatalidade. Foi um jogo onde o goleiro nosso teve 2 falhas, era o principal jogador nosso. E já demitiram por causa de um insucesso. Agora contrataram ele por quê? Eu acho que foi para podar assim, um pouco o poder da Globo em cima da seleção, mas eu acho que, se for para cortar o poder de uma emissora em cima dela, por que isso não começa a diretoria? É o que eu penso. Eu vejo que, só voltando um pouquinho, a gente falava da renovação do elenco, né? Esse é um problema que, infelizmente, a CBF e o futebol brasileiro, né? E isso vem desde a categoria de base dos clubes. Ninguém tá dando bola e é um problema que a gente tem desde a última Copa que a gente venceu, 2002. Porque 2006 já foi o fim de um ciclo, uma seleção mais velha, com grandes jogadores, claro, mas a maioria fora de forma e com uma idade avançada. E em 2010 ninguém reparou nesse problema. Aliás, alguns até repararam, mas assim, o futebol brasileiro, os clubes não estão dando atenção para isso, né? Então você vê cada vez mais a gente repatriando e eu respeito o futebol do Kaká, eu acho um Kaká um grande jogador, mas eu acho um absurdo você trazer um jogador da idade dele para ser o craque no seu time. E você trazer com status para a torcida e dentro do elenco. É claro, a responsabilidade que ele chamou pela experiência que ele tem é muito bacana. Mas agora os meninos da base do São Paulo formou o Lucas, e que agora até sumiu no PSG. Então eu acho que tem que dar uma atenção maior para os jovens. Agora. O Lucas tá voltando agora. Eu acho que o Ganso já está jogando mais que o Kaká no São Paulo. Eu acho que isso já mostra que está sem critério. Estão querendo colocar nome de jogadores famosos para formar o psicológico dos jogadores, o que faltou na Copa de 2014. Eu acho que a seleção brasileira, no meu modo de ver, é meio iludida, porque se você for pegar na Copa de 2014, não adianta a gente falar é passado, mas a maior influência é a Copa de 2014 devido ao 7-1 da Alemanha em cima da gente, que doeu muito. Enfim, eu acho que se você for pegar a seleção brasileira, a gente tem aqui uma mania de ilusão. A gente ganhou a Copa das Confederações. O pessoal achou que a seleção já estava a melhor de todas. Um exemplo bobo que eu vou dar, se você pegar o jogo da Copa do Mundo, da FIFA, no videogame, PS3, o Brasil é o melhor time. Por quê? Porque ganhou a Copa das Confederações, beleza. Pegou uma Espanha, mal, na final. Pegou a Alemanha? Não pegou a Alemanha. Pegou uma Itália, que também não está bem. Uma Espanha que nem passou para as oitavas da Copa. Exatamente. O Brasil pegou times do mesmo nível ali, que a gente está hoje. Pegamos times do mesmo nível que a gente está. E ganhando a Copa das Confederações, o Felipão achou que estava uma maravilha. Aonde já se viu você chamar Bernard,
não joga muita bola, mas onde você já se viu colocar o Bernard para jogar contra um time da Alemanha, que é um absurdo. Esse time da Alemanha é um absurdo, é o melhor time que eu já vi jogar, ao lado do time do Barcelona, da época que ganhava tudo lá. Mas de seleção, ao lado do Brasil de 2002, foi o Penta, que eu me lembro muito bem, é a melhor seleção que eu vi jogar. E o Felipão, que é ofensivo com o Bernard para jogar com eles assim, não dá. Não, mas a gente, assim, no meu caso, eu penso o seguinte, a gente tá vendo que o futebol, principalmente dos times da África, da Ásia, que sempre foi abaixo da média, isso é claro. E agora eles já estão pegando esses times, que nem lembra a Argélia, eu acho que pegou a Alemanha e quase eliminou a Alemanha. A Costa Rica que foi quase ao final. Teve até uma vez, desculpa te cortar, mas teve até uma vez na Copa, um comentarista falou assim, que os times pequenos eles estão dando muito trabalho. Aí o comentarista falou, será que são os times grandes que estão piorando ou são os times pequenos que estão crescendo? Eu, no meu modo de ver, são os times pequenos que estão crescendo e os times grandes estão piorando. É um pouco dos dois. O que eu tava concluindo é que está acontecendo isso. Os times que eram pequenos, as seleções pequenas, eles estão aprendendo como evoluir os seus jogadores. Desde a base já estão relacionando já com a atual seleção, com o pessoal mais experiente. Então eles não tem que depois ficar jogando amistoso, colocando aqueles jogadores mais novos com experiência para criar experiência. Não, eles já estão levando os jogadores novos para treinar no treino normal junto com a seleção. Mas não leva para o jogo. Aí eles já vão vendo quem é que vai se adaptando e vai colocando. É isso que o Brasil tinha que fazer. Eu vi uma matéria acho que esse final de semana passada e o que foi falado? O treinador do Sub-20 da seleção brasileira, ele disse que na Copa de 2010 e nem na 2014, ninguém da CBF e da seleção brasileira foi procurar e ver como é que estava a evolução dos garotos da base. Isso que eu queria tocar no assunto também, que a gente está perdendo muito jogador da base para time europeu. Naturalmente, acabam se naturalizando. Um exemplo, a posição mais carente hoje no Brasil, na seleção brasileira, é o centroavante. Que o último fenômeno, não tem palavras, né? Ele jogou demais. Então, eu acho que um ataque formado por Neymar, Lucas e o Diego Costa ia voar. Porque o Diego Costa está destruindo tudo lá no Chelsea. Tem o Thiago Alcântara lá também. Thiago Alcântara, Diego Costa, Rodrigo, que é outro centroavante, joga no Benfica. O Thiago Alcântara tem uma história diferente. Porque o pai dele, se não me engano, é o Mazinho, que jogou no Palmeiras. Ele tem um irmão também. E o Rafinha. Rafinha, exatamente. O Rafinha tá jogando pela seleção brasileira sub-21. Ele é meio campo? Ele é meio campo. O Thiago Alcântara, o Mazinho, antes dele se naturalizar em espanhol, ele conversou com o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira falou assim, eu não quero jogador nascido em outro país na minha seleção. Como que o cara tem coragem de falar na minha seleção? Não é de uma pessoa só, ele não é o presidente do Brasil, não é o presidente do futebol brasileiro. Mesmo que fosse, a CBF está influenciando muito no nosso pequeno futebol que a gente está vendo aqui. Mas claro que a gente tem uns exemplos como o Davi Luiz, Hulk, que saem cedo, mas voltam para jogar e vestir e honrar a camisa da sua seleção. Mas eu acho que os times brasileiros eles tinham que começar a segurar mais os atletas e eu admiro muito o Santos por isso. Robinho, Diego, Neymar, o Ganso, o Ganso que agora está no São Paulo, e agora a gente está vendo o Giovani e o Gabriel evoluindo a cada vez mais. E o Robinho ter chegado no Santos foi excelente, porque foi como o Neymar e o Ganso. O Robinho voltou e deu experiência para eles. A melhor base do Brasil é do Santos, por conta disso. O Palmeiras já está perdendo um jogador aí, artilheiro, João Pedro, eu acho o nome dele, se eu não me engano. Renan, eu vejo assim que o Santos, ele nada mais faz do que os clubes brasileiros sempre fizeram, né, no passado. Então sempre teve essa relação do jogador com o clube, né, dele fazer uma carreira no clube, e hoje não existe, né? Hoje o pensamento do dinheiro leva. Eu vi só um comentário, uma reportagem uma vez com a seleção japonesa. E o planejamento deles é que até 2030 o Japão chegue ao título mundial. E é claro, é um pensamento até um pouco ousado para uma seleção que nunca chegou tão longe na Copa do Mundo. Mas assim, você vê a estratégia deles, a filosofia que eles usam, é muito engraçado, porque é a mesma coisa que eu escuto meu pai contando que o Brasil fazia em 70. Então assim, eles estão fazendo o que nós fazíamos. Eu só queria terminar dar uma conclusão no que eu tinha falado. Você falou que a questão do dinheiro influencia muito, e eles estão certos de ir embora, porque tem jovens que precisam sustentar a família. Mesmo tendo 17, 18 anos, o dinheiro acaba subindo. E eu não acho eles errados irem embora, porque o dinheiro é muito dinheiro. Bom, mas então, chegou o dinheiro, eles precisam sustentar a família, eles vão embora. Eles estão totalmente certos. É claro, o clube que tem que tomar uma posição.
Não são os atletas. Eu acho que também chega a ser muita ambição, né? E muito, assim, você vê jogador novo que o cara tá jogando assim, já quer se achar o Pelé da vida, né? Jean Scherer, que jogou no Santos, hoje tá assumido. O Santos mesmo, ele paga, tem jogador de 10 anos de idade no Santos que ganha 10 mil. Então, o que ele vai achar? Pouco dinheiro é muito? Já dá pra sustentar uma família, não dá? Agora o time oferece pra ele uns 500 mil por mês, o cara vai. Por quê? Aí ele pensa ou no futebol ou é na de dinheiro. Mas para dar um encerramento, a gente pode ver que o segredo realmente da seleção alemã foi essa preparação. Porque os jogadores jogaram junto, a maioria deles jogaram junto durante 6 anos. Então eles vieram juntos, se preparando juntos e deu no que deu. E vai dar, e com certeza vai lutar pelo título na próxima Copa do Mundo. E só para encerrar também, no Campeonato Brasileiro, que a gente vê agora, você pode ver no ranking mundial da FIFA. O Campeonato Brasileiro já não está entre os primeiros. Então a CBF aí acorda, vê que realmente a coisa que está piorando, está perdendo seu espaço no mundo, né? E também eu acho nessa questão de repatriar jogador que está sendo mais para valorizar o nosso futebol, que a gente já está vendo que no mundo não é mais valorizado. Eu só queria deixar claro, para encerrar minha opinião, que o Dunga ter voltado não foi um erro. Ele montou uma seleção boa. Uma seleção que era uma das favoritas, e ele tá fazendo começou um bom trabalho agora também. Eu acredito no Dunga, eu acho que ele pode dar uma renovação aí, mas não chamando Kaká, Jefferson, enfim, isso que a gente falou no começo do vídeo. E o Brasil agora tá na mão do Neymar, é uma pressão muito grande pro moleque, mas ele joga muito, ele vai saber lidar com isso aí. Concordo com você, Renan. O Dunga era o único time que poderia bater a Espanha em 2010, era o Brasil com aquele esquema no contra-ataque. Foi uma fatalidade aquele jogo. E eu posso deixar minha última opinião. Enquanto o calendário brasileiro tiver rodado o Campeonato Brasileiro no jogo da seleção, o Brasil nunca vai progredir. Porque ou vai ficar aquela briguinha de clube-seleção, seleção-clube, e aí nunca teremos uma seleção, e sim jogadores que vão poder jogar aquela partida pela seleção. Eu quero encerrar a minha opinião. Na verdade, essa pauta foi trazida pelo Alan, né? Então eu queria, ele já terminou a fala dele, então eu queria dizer, CBF, por favor, todo mundo quer ver os craques da seleção brasileira, inclusive os brasileiros. Então seria muito bacana se o povo brasileiro tivesse a oportunidade de ver o Neymar, de ver o Davi Luiz jogando aqui, porque a gente tem 12 estádios de Copa do Mundo, mais uns 10 com capacidade para receber a seleção brasileira também. Amistoso da seleção é no Brasil. Deixa eu dar um detalhinho aqui rapidinho, só pra dar uma cutucada. Melhor estádio do Brasil, Arena Palmeiras, tá? Obrigado. Agora vamos encerrar aí pra vocês. Curtam nossa fanpage aí do Desabafo Torcedor. A gente vai deixar se inscreva no nosso canal, a gente vai deixar tudo aí na descrição. E é isso aí. Valeu pela visualização aí, tamo junto.